Pessoal, boa tarde. São 12h35 em ponto, né, do dia 22 de agosto. Estamos iniciando aqui a nossa live da quinta-feira, que é falar sobre perícia judicial. E o tema de hoje, como já foi anunciado em grupos de WhatsApp, aqui no Instagram, né, nos stories, o tema de hoje vai ser perito judicial e assistente técnico e assistência técnica. Eu acho que é muito importante esse tema porque diante das perguntas de algumas pessoas, né, de alguns colegas, eu percebo que existe sim uma confusão. Quem é que faz perícia? Quem é que faz assistência técnica? Pode-se fazer os dois? Quem é que faz laudo? Quem é que faz parecer? Né? Enfim, esse tipo de situações. Então, vamos iniciar aqui, né, a nossa live de hoje. Só lembrando que as lives passadas, que foi como emitir o certificado de inspeção predial, ficou gravada lá no YouTube, certo? A gente deixou gravada lá no YouTube, então vocês podem já está disponível. A live também sobre o evento lá da Conase, que foi vícios construtivos e laudos para condomínios, também está gravada lá no YouTube, então vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, tá? E agora nós vamos começar, tá? De antemão, eu acho que é importante a gente explicar, conceituar alguns termos. Vamos lá, o que é perícia, o que o perito faz, o que é o laudo pericial, o que é que o assistente técnico faz, o que é parecer, enfim. Vamos lá começar. Bom, perícia, como se diz, é o exame técnico de caráter especializado, ou seja, sempre é de um nicho específico, seja de manifestações patológicas, seja de desapropriação de imóveis, seja de danos morais, enfim, danos materiais. Ou seja, a perícia, gente, é a observação, é a investigação, é a análise acerca de um determinado assunto, né? O que acontece? O juiz, na verdade, ele solicita, embora ele tenha um conhecimento muito vasto, mas ele precisa de um conhecimento especializado para que ele possa estar fazendo o julgamento daquela ação. Então, ele contrata, assim, uma perícia técnica, tá bom? O perito em engenharia é aquele que investiga, que analisa informações colhidas e apresenta conclusões sobre as condições técnicas no caso de um imóvel, certo? Mas existem outras situações, ações de usucapião, ação de desapropriação de imóvel, né? E assim vai. Ou de qualquer outro produto da engenharia, porque nesse caso eu estou falando de engenharia civil, engenharia elétrica, mas tem engenharia mecânica, tem engenharia de produção, tem outros tipos de engenharia, também tem a área da arquitetura e assim vai, tá? Nós temos aqui, nós falamos sobre perito em engenharia. Bom, o perito, ele no caso, ele é o auxiliar do juiz. Se não me falha a memória, no artigo 149 do novo Código do Processo Civil fala sobre os auxiliares do juiz. E o perito oficial, que a gente chama, o perito, ele é o auxiliar do juiz. É aquele que dirime todas as dúvidas, é a pessoa que está ali do lado, certo? É um cargo de confiança, tá? Já o assistente técnico é o representante das partes. Assim como o perito oficial, ele é o representante do juizado, o assistente técnico é o representante das partes. E ele tem a função de elaborar parecer técnico, ele tem a função de elaborar quesitos oficiais, quesitos suplementares, acompanhar a perícia, analisar o laudo oficial feito pelo perito, tá? E é isso. Então, nós vimos agora qual é a diferença entre perito e assistente. Agora, quem faz o quê? No caso, o perito, ele faz o laudo pericial. O laudo pericial nada mais é do que uma peça detalhada, realizada por um profissional habilitado, onde é relatado
observa o fato que deve ser por mais culto e inteligente que seja, por não ter os conhecimentos científicos, ele acaba contratando, no caso, o perito técnico, o perito oficial, para que ele possa levar os devidos esclarecimentos acerca daquele assunto, certo? E o laudo pericial feito pelo perito é o produto final da perícia, certo? Já o assistente técnico, ele faz o quê? Além de ele organizar todas as funções que a gente já falou aqui, o assistente técnico, ele é responsável por fazer um parecer técnico. E ele pode agir judicialmente ou extrajudicialmente. De que forma, Mabel? Bom, eu já peguei uma perícia que, na verdade, eles não tinham o intuito de levar para a justiça. Então, a gente chama de perícia extrajudicial. O condomínio, no caso, ele queria me contratar como assistente técnico para eu poder fazer o devido parecer técnico, eu como assistente. E aí, depois de ter feito o parecer, nós apresentamos a construtora, justamente para falar a linguagem mais técnica, né, e entrar em um consenso, como existe as câmaras de arbitragem, né, que não precisa levar para o juizado exatamente, tá? E eu particularmente aconselho, né, os meus clientes, se possível, entrar no acordo sem ir para um processo judicial, melhor. Por quê? Porque além de ser bastante custoso financeiramente falando, também tem um custo de tempo, né? Tanto, gente, que eu pego o processo de 2012, teve um que eu peguei de 94, né? Então, quantos anos vem se arrastando um processo para uma decisão final, tá certo? Por conta de tantas provas que realmente precisam. Eu vou mostrar aqui, vou virar aqui, tá? E eu vou mostrar aqui minha tela para vocês, que eu quero que vocês entendam um diagramazinho aqui que eu fiz. É o seguinte, vamos lá. Bom, aqui é a tela do meu computador, certo? Aqui é a tela do meu computador e que eu fiz o seguinte diagrama para melhor entendimento. Nós temos aqui o juiz, deixa eu tirar aqui os comentários. Pronto. Nós temos aqui o juiz, nós temos o autor e o réu. O autor foi a pessoa que iniciou o processo e o réu, no caso, é o acusado. O juiz é do juizado e o autor e o réu são as partes. A seguir, como eu disse para vocês, o juiz contrata o perito oficial, enquanto o autor e o réu, que são as partes, contratam o assistente técnico. Então, nós temos 2 ou mais assistentes técnicos, dependendo de quantas as partes queiram contratar. E, como eu disse para vocês, o perito oficial, ele produz o laudo pericial, ou laudo pericial oficial, e os assistentes técnicos, eles produzem pareceres técnicos, que é o quê? Que é o ponto de vista técnico dado pela parte, tá certo? Então, esse foi um diagrama que eu fiz. Detalhe, esse diagrama está dentro do meu curso o curso que a gente está lançando para os próximos semanas, né, que é o curso de Então, esse diagrama de vocês faz parte do curso que eu estou lançando agora, um curso online, também presencial aqui em Fortaleza, tá? Que é curso de perito judicial para engenheiro civil, tá bom? Então, esse é um diagrama que, ó, se você puder, printa a tela para poder você ter em mente como é que funciona todo esse trâmite, todo esse processo, tá certo? Então, gente, deixa eu ver aqui nos comentários, ativar os comentários, quem está online. O A Santo, seja bem-vindo, o Onder, que acabou de entrar, Harmoniza, o Alarico Rocha, Marcelo Mag, Francis Lane, deixa eu ver, da Connect TV, sejam
todos bem-vindos, tá? Então, gente, caso vocês tenham alguma pergunta, tá? Estou aqui à disposição. E enquanto isso, só lembrando que toda terça-feira, só fechando aqui a live, né? O que eu quis trazer para vocês é justamente essa diferença do perito e do assistente técnico e quem faz o quê, qual é a função, até o trabalho de um começa e o outro termina e assim vai, certo? Que é muito importante porque tem muita gente se confundindo nesses termos, até para colocar lá, a pessoa para fazer um parecer, a pessoa coloca laudo, né? Então, é importante saber desses termos técnicos. Só lembrando que toda terça-feira a gente tem live sobre inspeção predial, aceito sugestões de temas. Toda quinta-feira a gente tem live sobre perícia judicial, também aceito sugestões de temas. Como eu disse no início para vocês, alguns temas já estão gravados, eu deixei gravado lá no YouTube, que foi a última live de como emitir o certificado de inspeção predial em Fortaleza e também sobre vícios construtivos e laudos técnicos que eu deixei sobre o evento lá da CONASE, certo? Tá tudo lá no YouTube, essas duas palestrinhas, essas duas lives, né, que eu deixei gravada. Outra coisa, nós temos agora, na segunda-feira, para quem é de Fortaleza e aos arredores, né, nós temos nosso curso presencial sobre inspeção predial. A gente vai estar formando inspetores prediais durante a semana toda inteira, né, do dia 20 até o dia 25, 24, uma coisa assim, são 20 horas de curso presencial, tá? Ainda temos vagas, poucas vagas, mas temos, aqui em Fortaleza. E também, para quem está distante, nós temos o nosso treinamento online, como elaborar um laudo de inspeção predial na prática. Quem tiver interesse, acessa, me manda um e-mail, me manda uma mensagem por direct que eu falo com você, tá bom? Nosso laudo de inspeção predial na prática, como elaborar um laudo de inspeção predial na prática. Tem bônus, tem inclusive esse livreto aqui para você baixar, certo? Que é uma cartilha que eu fiz sobre inspeção predial. Temos vários bônus, temos videoaulas, tem 3 conteúdos novos que eu coloquei recentemente, que é como elaborar honorários profissionais, propostas e contratos, tá? E também tem os outros conteúdos, o conteúdo em si, e tem templates para baixar, certo? Outra coisa, quem está em Fortaleza, exclusivamente em Fortaleza, eu estou com o meu livretozinho aqui. Estou com um livreto aqui, ó. Principais dúvidas sobre inspeção predial. Ainda estou com algumas unidades, no entanto, pouquíssimas unidades. Então, quem tiver interesse de adquirir, tá a preço de custo esse primeiro lote, tá bom? Me procura no direct que eu falo com você, beleza? Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, né, a nossa lista VIP, quem tiver interesse, me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link de adesão. E deixa eu ver se tem alguma dúvida. Dúvida? 1, 2, 3, foi. Qualquer dúvida, me manda pelo direct também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, uma boa tarde, uma ótima